Nós temos a aliança noética, que foi a aliança de Deus com Noé, que nos traz o sinal desta aliança, não destruir mais a terra com água. O sinal, o famoso arco-íris que nós temos. Logo após, nós temos a aliança abraâmica, uma das mais famosas, que é quando Deus promete fazer dele uma grande nação. Não apenas um povo, mas nação. Abraão casado com Sara, estéril. Os irmãos conhecem o desenrolar dessa história, essa narrativa toda, por uma ideia de Sara, e que Abraão aceita Agar, uma serva egípcia, entra na história. E então ela gera Ismael, o filho mais velho de Abraão. Certa vez eu ouvi um cúmulo absurdo, alguém falar que quase que Abraão e Sara frustram os planos de Deus. Impossível. Nenhum plano de Deus é frustrado ou atrapalhado. Pelo contrário, Deus é soberano e Ele consegue, de uma forma que ninguém sabe explicar, usar e converter até mesmo as besteiras que a gente faz para cooperar para os seus planos transcendentes. Não me pergunte como. Erros e consequências atrapalham seres humanos, Deus não. E a gente percebe que logo após um período, Deus fala mais especificamente com Abraão, porque até ali Deus havia falado com ele, mas não tinha incluído Sara diretamente. Então ficou meio no ar. Então os dois acharam que era só com ele. Mais à frente, Deus se revela para ele depois de um período aproximadamente entre 13 e 16 anos, sem falar com Abraão. Deu um castigo depois da besteira que ele fez. Se apresenta para ele e dá uma palavra. Abraão, eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença, ser perfeito. E ali ele inclui Sara, troca os nomes, inclusive dela. Abraão ri. Quando Deus diz que ela teria o filho da promessa, ele ri. Que Ismael seja lembrado por ti. Então a gente vê que esse padrão se repete à frente de Sara. Sara ri também, como resultado do riso de Abraão. Para você ver como que maridos podem influenciar vidas de mulheres, com dúvidas ou com certezas. Por isso que a pergunta do Senhor ali, teofania, é para Abraão. Por que Sara riu? Porque a responsabilidade da dúvida dela era o resultado da dúvida dele em relação a ela. É aí que às vezes eu entro para tratar de submissão, né? A mulher submissa naquilo que ela não tem como bater de frente. A cobrança de Deus não será com ela, será com aquele que decidiu por último. E então a gente vai ver o desenrolar dessa história. Já começa ciúme familiar, já cria-se uma animosidade ali, e uma animosidade que surge entre Sara e Agar, que passa para os filhos. Não tem como, vai passar. Então o pedido de Sara é atendido. Abraão manda Agar embora com Ismael. Da primeira vez ela vai porque quer, Deus manda voltar. E uma promessa também é feita para Agar e Ismael. Também de Ismael seria feita uma grande nação, mesmo que a promessa principal não fosse com ele. Mais à frente, Sara morre. E a gente conhece que quando Agar vai embora com Ismael, Deus manda sustento, revela a água para eles no deserto, e ela arruma uma esposa egípcia para ele. Deus não deixou o menino morrer, e nem a promessa que também havia sido feita.
Sara falece, a gente conhece a história. Abraão se casa com Quetura. Já tinha aí 2 filhos, Ismael e Isaac, com Quetura mais 6. E uma dessas descendências nós conhecemos, os midianitas. Estes vivem bem separados. E quando Abraão morre, eles não vão ao enterro. Quem vai é Ismael e Isaac. E os 2 sepultam Abraão em Macpela. Mas Abraão deixa bem claro a possessão da terra de quem era, de Isaac. E ele vive separado de seus irmãos. Que daí para frente cria-se de forma geracional uma animosidade sem fim, geração para geração, geração para geração. E a gente percebe que isso pega também na descendência de Esaú e Jacó. Mais confusão de família, briga de família o tempo inteiro. A gente percebe que a promessa de Deus para Abraão vai se desenrolando para se cumprir. Nação, não povo. Povo é diferente de nação. Para se existir nação, tem que se ter território próprio, tem que se ter lei e tem que se ter povo. Não necessariamente um povo só. O Brasil é uma nação porque tem território, tem leis, tem povos, não um povo só. Você tem aí cafuso, mameluco, indígena, branco, preto, não é? Alguns dos povos. Os indígenas ainda se dividem em vários povos. Então, o povo, descendência de Isaac, vai de uma pequena família se transformando em um grande povo, está no Egito, é escravo. Antes de escravo, a família era nômade. Nômade é quem não tem um lugar próprio para parar, anda por vários lugares. Quando entra no Egito, se torna escravo. Sai do Egito, nômade de novo. Sem terra, é povo, mas ainda não tem terra. Também não tem lei. Existe uma promessa, uma aliança abraâmica. Essa aliança está ainda em andamento. Deus levanta Moisés. Já tem o povo, agora tem que ter a lei. Então começa a surgir a aliança mosaica. E que aliança mosaica é essa? É a aliança condicional. A aliança mosaica apresenta para o povo a lei condicional para entrar na terra e se transformar em nação. Deus é sensacional. Trabalha com uma ordem espetacular. Antes de entrar na terra, povo. Antes de entrar na terra, povo e lei. Porque não vai entrar na terra sem saber como se comportar. O povo sai do Egito, mas são escravos na mentalidade. Eu não vou falar aqui em questões mais teológicas, porque eu tenho que chegar lá no ponto principal. Mas o povo sai do Egito e o Egito não sai dele. E essa é a maior dificuldade que a gente tem. Há pessoas que entendem o processo de libertação como algo fácil. Começou aqui, amanhã já é outra pessoa. Neca de Pitibiriba. Satanás nunca solta facilmente quem é dele. É interessante o comentário rabínico sobre Faraó quando ele solta. Ele solta, e é um comentário muito interessante que diz que ele soltou, mas estava indeciso. Vou ou não vou? Deixo ou não deixo? Faço ou não faço? O que eu faço? Não decidi é decidir. Quando eu não decido, eu permito que alguém decida por mim.
você. Vai! Você está pensando que Deus não faz isso não? Na indecisão, Deus também decide. E Deus decidiu endurecer o coração de Faraó. Ele segue atrás do povo. E é interessante que Deus coloca o povo no pior caminho, propositalmente. Abre o mar, o povo passa. Faraó morre, o mar fecha. E o povo quer voltar. Só que Deus não abre mar para recuar. O mar só é aberto para frente. Quanta gente querendo milagre para voltar. O milagre é só para frente. Para frente. Deus não abriu o mar de novo. E não vai abrir de novo para covarde. O povo segue, os irmãos conhecem a história. É interessante que eles começam a mostrar ingratidão pela murmuração. Murmurar é o vômito da alma. O murmurador nunca está satisfeito com nada, ele sempre vai ver defeito em tudo. E como este povo perturbou, mas perturbou tanto, mesmo diante de tantos milagres que Deus fazia. Que povo difícil. E no processo de libertação, começaram a lembrar de coisa que nem existia. Que saudade da cebola, saudade dos peixes, da carne, dos alhos. Eles eram escravos, atormentados, maltratados. Eles tinham essa comida toda? Claro que não. Isso daí é justamente a consequência do processo de libertação. Satanás faz você esquecer do que deve lembrar e lembrar do que deve esquecer. E ele sempre faz você pensar, parecer que a vida antiga era melhor do que essa. Mas não é nada disso. É fantasia. Por isso que há pessoas presas a relacionamentos abusivos. Porque ela fantasia uma coisa que só existia na cabeça dela. Na realidade nunca existiu. E quanto relacionamento abusivo de gente com o diabo. Um dia a gente conversa sobre isso. É bem mais sério do que parece. Essa geração morre no deserto. Não podia entrar. Não tem como. Uma geração nasce no deserto. Essa entra. Nasceu e foi preparada para isso. Moisés escreve a lei de novo, Deuteronômio, explicando os acertos. Porque precisa falar de novo. E tem que falar toda hora. Porque senão o povo finge que esquece. Por isso que tem gente que diz, eu vou para a igreja de novo para ouvir toda vez a mesma coisa. E você consegue pecar ouvindo toda vez a mesma coisa. Imagine se você não ouvisse. Isso é educação. Educação é repetição. Nós não pregamos uma coisa nova. Podemos até colocar um tempero novo e parecer ser algo novo, mas é só uma forma nova de dizer algo velho. Ponto. E a gente percebe Moisés explicando ao povo, ó. Lembrem-se, não esqueçam, tá? Lembrem-se, não esqueçam. Lembrem-se, não esqueçam. É Moisés. Esse é o termo mais repetido em Deuteronômio. Lembrem-se, 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 lembrem-se. Porque o esquecimento é a amnésia da graça. Vou explicar. Lembrem-se, fui eu que tirei vocês do Egito. Lembrem-se, sou eu que estou dando a terra. Lembrem-se, vocês não compraram. Lembrem-se, vocês não plantaram. Lembrem-se, vocês não trataram. Lembrem-se, é em caráter de consignação. Lembrem-se, se entrar e não fizer o que eu mandar, eu vou tirar.
não fizerem o que eu mandar, eu vou espalhar vocês pelas nações. E aí, aconteceu ou não aconteceu? Por quê? Desobediência. É interessante a forma como Deus fala, caracterizando esse povo. Povo de dura cerviz. O que é cerviz? Nuca. Sabe pessoa que confunde cabeça erguida com nariz empinado? Deus está cansado de falar com gente que nunca abaixa o nariz. Essa era a característica. Moisés morre. Vem Josué. Moisés já tinha mandado 12 espias. 10 acabaram com tudo. Por isso não vão entrar. Está em Números. Voltei um pouquinho. Não vão entrar. Presta atenção. Uma geração morreu no deserto e não entrou. Segura, não fica triste comigo, tá? Eu falei com minha esposa, eu não dormi a noite toda. Presta bem atenção. Quando estão no Sitim, Josué só manda 2. Para que mandar grande volume? Quantidade não quer dizer qualidade. Melhor diminuir isso daí, porque muita gente, na maioria das vezes, só dá problema. Manda menos, mas manda quem importa. Envia quem dá para confiar. Sitim, Rio Jordão, Jericó. A conquista da cidade era a prioridade. Nós estamos falando de um povo que está seguindo ainda alianças abertas. A aliança abraâmica está quase para se cumprir. E se cumpriu quando o povo entra. Acabou. Deus cumpriu. Povo, lei, terra. A aliança abraâmica se cumpriu. A de Moisés também se cumpriu. Quando o povo não fez, quando o povo fez, quando o povo deixou de fazer, também se cumpriu. Mais à frente, vou dar um spoiler pequeno, tem a última aliança do Antigo Testamento, a aliança davídica. Essa é incondicional. Davi disse: vou fazer uma casa para tu. Deus olha para Davi e diz: é sério? Tu vai fazer uma casa para mim? Sou eu que vou fazer uma casa para ti. O teu trono será eterno. Aleluia. Não ficará vazio. Essa é incondicional. E o profeta Ageu pregou. E o que ele pregou? A glória da segunda casa não é glória exterior. A glória da segunda casa é o que tem dentro dela. Quem é? Você sabe quem é? Jesus. Também se cumpriu. Cumpriu, mas é incondicional. Porque o povo tentou atrapalhar de todo jeito. Você olha para a história e você vê uma dificuldade das nações de fora e da própria nação. Irmão, se não há inimigos interiores, não há inimigos exteriores. O problema do povo eram eles mesmos. Ai, Senhor, minha vida está tão difícil. Verifica se você não é o problema. Ai, Senhor, fulano me ataca tanto. Verifica se você não está frágil demais. Fraco demais. Pouco demais. Popoca demais. Pãozinho demais. Tentaram atrapalhar de todo jeito. Mas a frente vocês vão ver isso. 10 tribos, acabou. Mas 2 tribos, Judá e Benjamim, Deus falou: essa daqui não. Por quê? Porque essa daqui eu tenho que cumprir o que eu falei. Eu falei. E se eu falei, eu vou fazer. Incondicional. Independe da vontade humana. Pode fazer o que tu quiser. Se Deus falou e é incondicional, ele vai fazer. Até quem tentar atrapalhar vai ajudar. Nem que ele tenha que corrigir, castigar, se separar um pouquinho. Deus não deu divórcio. Deus só se separou. Da nação do norte, Deus divorciou. Está escrito lá. Tem divórcio. Mas a nação do sul, nossa daí não. Judá só vai dar um tempinho na relação. Vou deixar ela ir lá para os amantes dela, para ver se é bom. Tu não quer?
Deus falou, vou fazer. 100 anos, vou fazer. Eu disse. 300 anos, eu disse. 500 anos, eu disse. 1000 anos, eu disse. 2000 anos, eu disse. Ele acompanha a palavra que sai da boca dele. Isso é velar. Quando a gente vê o povo na reta de Jericó para entrar, para começar a tomada, a gente vê ali algo bem interessante. Uma geração morre. E era uma geração debaixo de uma aliança mosaica. Existia uma lei. Só que Deus mostrou para o povo como ele trabalha. O ministério de Israel sempre foi sacerdotal. Eles começaram a tentar negar lá no monte, jogando para Moisés. Foi ou não foi? Deus se revela com grandes explosões, dizendo: não, vai tu, a gente não quer não. Vai você, porque pra gente não dá. Porque intimidade com Deus, né? Às vezes a gente prefere terceirizar. Ora por mim, faz por mim. E é interessante que esse ministério sacerdotal sempre foi ponte entre Deus e as outras nações. Nunca conseguiram compreender. Nunca. Porque sempre foram focados neles mesmos. Isso é um perigo. Paulo trata disso de uma maneira extremamente desafiadora em Romanos 9, 10 e 11. O terror dos teólogos e professores de escola dominical. Dos pregadores, então, nem prega. Porque tem que ter muito tempo para não perturbar o povo. Pouco tempo não se prega mensagem difícil. Tem que ter cuidado. Ao invés de edificar, você vai atrapalhar. Preste bem atenção no que eu vou explicar. Deus começou a mostrar por que ele estava fazendo tantos feitos, tantas obras. Naquele pano de fundo do mundo antigo, quando o povo vencia uma batalha, quem vencia era o seu Deus, ou os seus deuses. Não eram batalhas de povos, eram batalhas de deuses. Lembra? Lá no 1 Samuel, quando os filisteus levam a arca, quem é que para os filisteus perdeu e ganhou? Quem perdeu? O Deus de Israel. Quem ganhou, Dagom. Só que eles esqueceram que às vezes Deus permite seu povo perder para ensinar uma lição ao seu povo e a outra nação de fora. Deus não precisa que ninguém lute pela sua própria causa. Ele mesmo se vindica. Alguém foi lá pegar a arca de volta? Não, ele fez a arca voltar sozinho. É tipo assim, ganhei não. Deus se deixou levar. Leva, amor. Leva pra casa que tu vai ver a pomba que tu tá levando. Fica calma. Existem batalhas que são perdidas para que uma guerra seja ganhada. Fica calma. Por isso Deus fez tantos milagres. Deus estava querendo mostrar através de um povo quem ele era. A fama está espalhando. A fama está espalhando. Que Deus é esse? Quem é esse Deus? Que Deus é esse desse povo? Pequeno, franzino, ex-escravo, pobre, uma campada de derrotado. Só pode ser muito grande. Porque Deus disse, não é a força de vocês, é quem vocês têm. É quem vocês têm, é quem está com vocês. Coloca todo mundo pra fora. A fama foi chegando lá em Jericó. Tá vindo um pessoalzinho aí, ó, que acabou com a raça do Egito. Acabou com todo mundo por onde tá passando. Tá chegando
de Isaac e de Jacó. Que coisa perfeita! Quando aquela mulher viu a oportunidade na sua casa de campo, em cima de duas muralhas, não era uma muralha só, eram duas, e ela estava bem na vala, muito bem colocada, caixeiros viajantes passavam, voltavam. Ela já sabia de tudo. Não era casada, porque não pede pelo marido, pede pelo pai, pela mãe, pelas irmãs e pelos irmãos. Hebreus diz que ela era meretriz. Carta aos Hebreus, ou homilia aos Hebreus, capítulo 11, diz que ela era meretriz. E é interessante que quando ela vê aquilo, a oportunidade dela, o coração dela já estava diferente do coração de todo mundo da cidade. Porque ela diz assim: está todo mundo desmaiado aí dentro, já está todo mundo desanimado com a fama do Deus de vocês. Mas tem uma coisa em mim que é diferente. Eu creio. Aleluia. Eu quero. Eu viro as costas para tudo isso. Eu quero. Me ajuda. Me salva. Eu acredito nesse Deus. Eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. Que glória. Que maravilha. E ainda tem gente que diz que Deus não faz. Isso é conceito grego e helenístico. O conceito grego e helenístico que o Ocidente pega e vem por tradição, por cultura, diz que os deuses não se metem. Só quando eles querem fazer besteira, eles se metem. Fora isso, eles estão alheios. O Deus das Escrituras, o Deus judaico-cristão, ele não se mete, porque ele não precisa se meter naquilo que é dele. Ele faz o tempo inteiro, intervém, segura, mantém, trata, cuida, persevera. Faz aquilo que a gente às vezes vai estragar. Se não fosse Deus colocar o tempo, já tinha acabado tudo. Glória a Deus. Presta atenção. Uma meretriz pagã. Caramba, que coisa linda. Preste bem atenção. Uma geração israelita morre e não entra. Uma meretriz pagã entra. Aleluia! 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 Glória a Deus! Quando falo de Raabe, eu já passo na mão. Falei: Senhor, me ajuda, eu queria Maria. Escute bem. Na galeria dos heróis da fé só tem duas mulheres. Uma é Sara. Pedro diz que ela é a nossa mãe, nós somos herdeiras dela. É lindo elogiar Sara. O que você pode elogiar numa meretriz que destrói famílias? Fala aí. Tanta gente para se converter, né? Para ajudar os espíritos. Poxa Deus, tanta gente para tu enviar. Vai enviar logo fora. Tanta gente para me ajudar. Vem logo essa pessoa. Aleluia! Essa coisinha. Aleluia!
Foi lido aqui aos Romanos e eu me tremi todinho. Nem todo que está no território é israelita de verdade. Por quê? Só um minutinho, rapidinho. Eu vou cantar um hino na capela. Eu acho que você conhece o Coaja, me ajuda. Marco Antônio. Eu vou fechar e vou explicar. Deixa eu ver se eu acho um tom aqui. Uma mulher pecadora e tão só foi amparada através da sua fé. Quando outrora, lá em Jericó, salvou 2 homens espias de Josué. Somente um fio de escarlate traduzia o livramento que a ela fazia jus. A escarlate é vermelha cor de sangue, representando assim o sangue de Jesus. Como está na tua casa, irmã? Ele está brilhando como a luz. Tem um fio de escarlate, é o sinal que retrata o santo sangue de Jesus. João, no capítulo 1 de seu evangelho diz: todos nós vimos, experimentamos de sua graça, sobre graça. O que é isso? Ondas de graça que já vieram vindo do Antigo Testamento. O que é graça? Graça é Deus falando. Graça é Deus dando. Graça é Deus entregando. Graça é Deus enviando sua mão. Graça é Deus se disponibilizando. E o que é fé? Fé é o homem respondendo. Fé é o homem aceitando. Fé é o homem segurando. Fé é o homem se entregando. Deus não precisava falar com homem nenhum. Isso é graça. Quando ele diz: Abraão, o que? Sai. E Abraão, chá comigo. Graça e fé. Deus falou com aquela mulher de uma maneira indireta: olha quem eu sou. E ela diz: eu quero. E o que eu faço? Porque se há graça, tem que haver fé. E se há fé, tem que haver ação. Fé sem obra é morta. Mas obra e fé sem graça não existe. A graça primeiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo esse conflito que está acontecendo na Palestina, a gente pode dizer assim, é briga de família. É Ismael e Isaac. E o que aconteceu? Os Estados Unidos já estavam quase conseguindo fazer a paz com alguns árabes em Israel. É interessante, deixa eu falar algo aqui, que quando Ló e Abraão brigaram, os pastores, brigaram, a Bíblia diz assim: os pastores de Abraão e Ló brigaram, e os cananeus e os ferezeus habitavam a terra. Compreendeu? Às vezes brigas acontecem por causa de gente que está no meio e não é, mas joga fermento e confusão. Alguns países árabes, alguns árabes já estavam e aí veio isso aí, de países, e começaram a patrocinar. Aí agora, bum, Israel tem que bum, e no bum de volta acabou completamente qualquer condição de haver paz. Então, isso daí é profecia. E fique calmo. Foi Deus que permitiu. É Deus que está permitindo nós. Você já viu a promessa para Ismael? Você ser flecheiro, vai ser brabo e vai viver sozinho, deslocado. Está lá. Está tudo lá. É família. Oremos por Israel, mas oremos pelos palestinos,
pelos descendentes de Ismael também, porque também tem promessa de Deus. A gente tem que orar pelos cananeus e fariseus que estão jogando bombinha e estalinho para perturbar. Tem uma palavra para você. O fio de escarlate representa o sangue de Jesus. E a salvação só vem por este sangue. A graça recebida em Cristo espera uma resposta, a fé nele. Quem crê em Jesus é povo. Quem não crê em Jesus não é povo. Agradeço a oportunidade.